Graça e paz, que bom te receber de novo para o nosso devocional. Vamos lá, lindona? O texto para nossa meditação hoje, para o nosso devocional, ele está no capítulo 22, versículo 32. Santificados para santificar. É isso mesmo. A santificação não é algo que apenas o Senhor faz. Inclusive, se você se recorda, aquela oração famosa, né? A oração modelo do Pai Nosso, ela vai falar: santificado seja o teu nome. E o nome do Senhor já é santo. Como é que a gente pode santificar o nome do Senhor? Bom, santificar significa separar. E é possível, sim, separarmos, agirmos dessa forma, separando o nome do Senhor de qualquer outro nome, separando a pessoa do nosso Deus de qualquer outra. Separação é deixar bem clara a diferença, né? É deixar bem claro que uma coisa não se mistura com a outra. Quando eu separo, eu evidencio. Então, esse versículo ele fala: não profanem o meu nome, para que ele seja santificado no meio de vocês, para que o meu nome seja separado. Não dá para misturar o nome do Senhor. Inclusive, é um hábito muito ruim, mais comum entre nós, né? Nome de Jesus, eu vou em nome de Jesus. Dessa vez eu consigo em nome de Jesus. E a gente enfia o nome de Jesus misturado com qualquer coisa. A gente está falando de compra, a gente está falando de contas a pagar, a gente está falando de um calçado que a gente quer comprar, a gente está falando de tanta bobagem e o nome do Senhor misturado. O nome do Senhor precisa ser santificado, separado, ele é santíssimo. Isso eles levavam tão a sério, o povo judeu, você já deve ter ouvido falar isso, né? Que o nome de Deus, ele se perde ao longo da história. Eles guardaram tão bem guardado para não profanar, para não misturar o nome de Deus, para não invocar o nome de Deus em vão, que o nome de Deus se perde. A gente só tem as consoantes hoje do nome original e a pronúncia. A gente fala Yahvé, mas ninguém nem sabe direito como é que se pronuncia o nome de Deus. Isso é um segredo que foi tão bem guardado. Você vê como é que eles levavam a sério. Então, a palavra hoje é para nos chamar a atenção, sabe? Sobre a seriedade desse nome. Deus, quando ele nos chama, a Bíblia fala que ele nos transporta. Olha que separação. Ele nos tira do reino das trevas e nos traz para um outro reino totalmente separado, totalmente distinto. O reino do Filho do seu amor. Então, você percebe a separação? Não dá para viver uma vida com Deus misturada. Não tem como. Esse evangelho muito assim, mundanizado, onde tudo pode, tudo é legal, não faz nem muita diferença. Eu agora sou cristão e eu vivo exatamente como eu vivia. Eu gosto das mesmas coisas, falo as mesmas coisas, vou aos mesmos lugares, ando com as mesmas pessoas, visto as mesmas roupas, tá tudo igual. Tem alguma coisa errada então, sabe? Porque eu não vejo um monstro, né? Não fico com 3 olhos, 2 orelhas em lugares diferentes, ou um nariz maior quando eu me torno um cristão, mas tem que ter alguma coisa de muito diferente em mim, porque eu preciso me separar. E quando eu me separo do mundo, aquelas coisas que eu gostava, não gosto mais. Aquelas coisas que me atraíam, não me atraem mais. Aquelas coisas para as quais eu gastava, já não tem mais graça nenhuma para mim, né? Então, quando a minha vida está tão igual estava quando eu não tinha Jesus, deve acender uma luzinha de alerta. Eu acho que nem uma luz amarela, deveria acender logo uma vermelha e piscando bastante para nós. Tem alguma coisa de muito errado. Se o meu vocabulário não muda, se a minha forma de pensar não muda, se as minhas atitudes não mudam, tem alguma coisa de muito errado, porque o Senhor me teve um trabalhão para me tirar de um lugar e me botar em outro tão diferente, tão separado, tão distinto, tão melhor. E Ele fez isso, esse versículo ele vai falar isso conosco, né? Ele nos santifica. Eu sou o Deus que vos santifica. Ele nos separou e agora nós temos a função de carregar conosco esse nome. Ser cristão é ser um pequeno Cristo.
é representar mesmo Deus, é representar mesmo esse nome. E eu não falo isso com nenhuma vaidade, não. Na verdade, é uma responsabilidade enorme, né? Porque qualquer coisa que você faça, até que não seja tão errada, pode ser até uma coisa comum, só não é tão notável assim, né? E alguém vai falar assim, ainda é crente, ainda é cristão. Então, há uma responsabilidade muito grande em carregar esse nome. É uma responsabilidade, ao mesmo tempo, privilégio, mas não deixa de ser pesado. Há uma glória, mas há um peso de glória. Essa glória pesa em nós. Então, nós precisamos santificar o nome de Deus. Em todas as nossas atitudes, nós estamos sendo observados. E quando o nome que nós carregamos, que é muito mais do que o nome que o nosso Pai nos deu, o Pai da Terra, é o Pai do céu nos deu, né? O nome que Ele nos deu de cristãos, esse nome precisa ser santificado. Santificado seja o nome do Senhor em tudo que a gente faça. Vamos separar, sabe? Tirar da mistura do nosso cotidiano, das coisas que são comuns, que são triviais, né? Que o nome do Senhor ele fique em evidência. Que ao olhar para nós, o nome do Senhor seja o que mais chama a atenção das pessoas. Ele nos santificou e nos santifica para que nós possamos santificar o nome dele em tudo. Essa é a nossa função aqui nessa terra, carregar o nome de Cristo por onde a gente vai. Então, essa é uma função muito especial. Se nós estivéssemos trabalhando numa embaixada, por exemplo, né? Embaixada brasileira, em qualquer outro país, seria comum se referirem a nós como assim, Tânia, como a embaixadora ou a embaixatriz Tânia. Então, quando nós somos linkados ao nome de Deus, há um privilégio, como eu falei há pouco, com uma responsabilidade grande, e não importa onde a gente vá, esse nome vai conosco. Não importa o que a gente vai falar ou a gente vai fazer, o nome vai conosco. Então, é importante que a gente santifique o nome do Senhor, assim como Ele nos santifica em tudo. Nós fomos chamados e santificados para santificar. Você já tinha pensado nisso? Que honra, que privilégio poder santificar o nome daquele que já é santo, poder separá-lo, poder evidenciar o nome do Senhor. É isso que o Senhor nos convida a fazer quando Ele nos dá a honra de nos separar para Ele. Eclésia é chamado de tirados para fora. De novo o Senhor nos separando. De novo o Senhor nos convocando para estar numa outra posição, numa outra situação, não é? E o nome dele agora é nossa função santificar. Então eu quero junto com você hoje pensar sobre isso e tomara que ao final desse devocional nosso coração se dobre em gratidão ao Senhor. Afinal de contas, uma função tão extraordinariamente importante como essa, Ele confiou a pessoas como nós, santificar o nome do Senhor nessa terra. Como embaixadores que somos do reino, vamos separar, evidenciar, mostrar a diferença que há nesse nome tão poderoso do nosso Deus. Eu fico pensando, sabe, como Deus poderia ter feito isso diferente, com tantos anjos ao dispor dele, ele chamar pessoas tão pequenas. Não sei você que está assistindo aí, está participando, mas assim, eu olho para mim e vejo que eu sou tão pequena para uma função tão grande, santificar um nome que já é santo, o nome que é sobre todo nome, que por si só já é separado, já é distinto demais, mas ele me dá a incumbência, né, de carregar esse nome em mim, através de mim, tudo que eu faço, a minha vida nessa terra, poder mostrar a grandeza e a distinção desse nome na minha vida. Nas suas atitudes, nas minhas atitudes é que vai fazer a diferença. E o nome do Senhor será separado de todos os demais. Enche nosso coração de gratidão, né? Pensar nessa bondade do Senhor em nos convocar para uma missão tão importante. Vamos pensar sobre isso hoje e agradecer. A gente se vê amanhã.